Deus abençoe. Verdade, tem um aviso hoje, os adolescentes ficarão conosco, tá bom? Eu vou fazer de tudo para que a mensagem seja também compreensiva para você, adolescente. E eu gostaria de pedir que você, adolescente, e toda a igreja, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Nós não vamos ler agora, nós vamos ler os versículos 1 a 12 do capítulo 5 de Mateus. Mas antes de ler, eu gostaria de conversar um pouco a respeito do que nós vamos ler. Um tema central, bíblico, não somente do Segundo Testamento, mas desde o Primeiro Testamento, é o reino. Nós iniciamos o nosso encontro hoje cantando que Jesus te entronizamos, né? Declaramos que és rei, que és rei. A ideia de Deus como rei, Jesus como rei, e Jesus então tendo um reino, Deus tendo um reino, ela é muito forte desde o Primeiro Testamento. Inúmeros profetas anunciavam que o dia do Senhor, e esse dia do Senhor não é uma questão cronológica, mas é uma experiência do total domínio de Deus sobre a face da terra, que hoje milita contra forças que não são forças divinas, mas um dia, o dia do Senhor, chegará quando todo joelho se dobrará, quando não haverá mais choro, não haverá mais gastrite, artrite, artrose, não haverá mais morte. O dia do Senhor virá. Essa é uma esperança bíblica. Você encontra isso desde Gênesis. Quando Deus está compondo o seu jardim, Deus está dizendo que essa é a vontade dele eternamente para a sua criação. No entanto, o pecado, eu e você, a desobediência, o mal, criou um hiato. Mas esse hiato já foi conquistado na cruz do Calvário, quando o próprio Filho, morto e ressurreto, pisou na cabeça da serpente e inaugurou um novo tempo. Esse novo tempo já foi então inaugurado em Jesus. Você pode perguntar, mas pastor, eu assisti o jornal agora de manhã. Onde é que está esse novo tempo? Onde é que está esse dia do Senhor? Esse dia do Senhor, que já foi inaugurado em Jesus Cristo, ele vem demonstrando de uma maneira crescente que está vindo. E hoje os que sofrem, eu, você e toda a face da terra, usando a metáfora do apóstolo Paulo que diz que geme e suporta angústias, esperando a manifestação dos filhos do Senhor. Esse reino que hoje nós esperamos de uma maneira ansiosa, que está vindo, eu e você temos o ministério da reconciliação, de ir anunciando esse reino, que nós sabemos que não é uma história da carochinha, mas que de fato é um fato em Jesus Cristo. E se ele é fato para mim e para você, que nos chamamos cristãos e anunciamos a Jesus, nós devemos hoje já conformar a nossa vida com aquilo que nós esperamos. Está muito próximo com aquilo que nós conversamos
no culto anterior, domingo passado, no culto à noite, quando nós pregamos sobre Ruth, e o pastor Caio lembrou, que nós temos a esperança para esperançar. Nós temos uma mensagem que nos faz ter um novo comportamento. Então, esse reino que está para vir, e fazendo uso de uma outra linguagem, de um teólogo chamado Oscar Cullmann, ele fala que nós estamos entre o já e o ainda não. Nós estamos entre o já do anúncio e da inauguração, mas o ainda não da consumação. Porque se você lê em Apocalipse 21, o reino é instalado, não é? Eu vejo uma nova cidade vindo. E essa nova cidade se instala. Nós estamos então entre o anúncio dessa nova cidade que está vindo, mas o ainda não, porque ela não está pronta. Mas eu e você já somos moradores do reino. O apóstolo Paulo diz que nós somos transportados para o reino do Filho do seu amor, não foi isso? Eu e você já temos que nos comportar aqui como cidadãos do reino, como compatriotas do reino. A minha atitude, ela é coerente com a minha mensagem, a minha atitude é coerente com os cânticos, a minha atitude é coerente com a mensagem que eu leio. Quando eu, adolescente, na escola, no metaverso, eu me comporto como alguém que está anunciando um reino que não existe. Quando no casamento, quando na forma de lidar com as minhas finanças, na minha profissão, com os meus funcionários ou com os meus supervisores, eu me comporto na fila da padaria como alguém que não mora mais aqui. Mas não, e eu quero explicar essa frase, não é que não mora mais aqui porque eu faço desdém do hoje. Mas não moro mais aqui porque não são as leis daqui que me determinam. São as leis do que nós chamamos de céu. E interessante, quando nós lemos a Bíblia, que o céu não é um lugar, mas céu é uma experiência. O reino de Deus chegou em Jesus. O reino de Deus foi inaugurado em Jesus Cristo. Tudo que Jesus é, tudo que Jesus faz, tudo que Ele fala, anuncia lampejos desse reino. Se você quer conhecer um pouco sobre esse reino, Jesus é a síntese desse reino. Ele é o próprio reino encarnado. Se você quer ver qual é esse novo cidadão que Jesus quer fazer de você e de mim, olhe para Jesus. Porque se usarmos de novo Paulo, em Romanos 8, diz que Jesus Cristo ele é o primogênito dentre muitos. Eu e você temos o projeto divino de sermos igual a Jesus Cristo, que é o novo Adão. Lembra que eu disse que o Éden anuncia o que Deus queria para a sua criação? Jesus Cristo é o novo Adão. O primeiro Adão foi falível, o segundo Adão eternamente santo. Mas Jesus não é somente para que eu olhe e o admire, é para que eu o olhe e o siga, e deseje ser todos os dias como Ele, porque eu quero participar, já hoje, desse reino que virá. Hoje eu quero falar sobre uma maneira que eu e você podemos nos adaptar a esse reino hoje. Eu quero falar sobre uma maneira gostosa que nós temos de hoje já vivemos o reino. E interessante que quando a gente vive o reino, não é gostoso somente para a gente, mas é gostoso para as gentes que vivem com a gente. As pessoas que convivem com a gente, quando nós somos um pouco mais parecidos com Jesus, elas gostam muito, muito, sejam cristãs ou não. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola adolescente, se você for parecido com Jesus, você vai agradar muito as pessoas à sua volta, porque esse reino agrada a cristãos e a ateus.
Esse reino agrada a protestantes até budistas. Esse reino tem algo que faz com que toda tribo, raça, povo e nação diga: esse verdadeiramente é o Filho de Deus. Então, hoje eu gostaria de dizer, a mensagem de hoje é uma maneira que eu e você podemos viver esse reino e anunciar esse reino já hoje. Uma segunda parte da introdução é explicar o que é o reino. Difícil isso, mas vou tentar. Para mim, o reino é Deus se movimentando num constante movimento de ir reinando, ou num movimento de ir crescentemente reinando. O reino é movimento, o reino não é um lugar, o reino é Deus reinando. Se você chega na tua casa e Deus está reinando, você está vivendo lampejos do reino. Se você chega no seu trabalho e Deus está reinando, essa coisa gostosa que você sente e fala assim, tem algo de Deus aqui, é o reino de Deus. Se você vê na televisão uma manchete que te faz ficar embasbacado com a bondade de um ser humano, é porque há algo de Deus ali. O reino é um crescente movimento de Deus reinando, que um dia vai se culminar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda questão é que o reino traz felicidades. Só que as felicidades do reino, elas têm uma determinada qualidade. Elas não são como felicidades dessa terra. E quanto mais eu entender as felicidades do reino, e quanto mais eu sorrir com as felicidades do reino, quanto mais eu desejar as felicidades do reino, é uma maneira de eu participar do reino futuro hoje. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Estou empolgado hoje. Arrumei o cabelo. Gostoso, não é? Mas eu queria saber se eu estou sendo claro. Falei tantas coisas. No Pai Nosso nós falamos, né? Venha ao teu reino, não é? Mas o que eu gostaria de deixar muito claro é, aquele que clama, venha ao teu reino, não odeia esse mundo no sentido de desdém, mas clama porque quer ver a transformação desse mundo, entende? Nós não somos cidadãos do céu no sentido de desdenhar, tipo dar de ombro e falar assim, vocês vão tudo queimar no fogo do inferno mesmo. Como muitas vezes a gente ouve aqueles que acham que estão seguindo a Jesus, falando assim. Mas não se lembra que quando Jesus olhou para Jerusalém, ele chorou ao vê-las como ovelhas sem pastor. E não falaram, vocês vão tudo para o inferno mesmo. Quando Jesus estava crucificado, ele não falou, vocês vão tudo para o inferno mesmo. Ele falou, Pai, os perdoe. Quando Jesus estava do lado de um ladrão, ele falou, hoje mesmo estará no meu reino, não é? A gente não vê uma fala de desdém em Jesus. A gente vê uma fala, eu desejo que você participe do meu reino. Eu desejo que você participe do meu reino. Eu desejo que você participe do meu reino. E eu estou à porta e bato todos os dias para que você participe do meu reino. Por isso que eu não me conformo com um cristão que dá de ombro e fala, vão tudo para o inferno. O fato de desejar um reino somente para alguns já mostra que nós não estamos no reino. Porque quem deseja o reino, deseja para todo mundo. Deseja o reino para todo mundo. É coerente do reino desejar o reino para todos. E não somente para alguns. E é coerente do reino também a solidariedade de ajudar um outro que está fugindo dos princípios do reino e não odiá-lo. Porque o reino não é competição. O reino não é você Jesus,
Cheguei. Você viu que eu fui primeiro, Jesus? Pô, me forcei demais lá embaixo. Véi, você não sabe o quanto eu me esforcei para estar aqui. Cheguei primeiro. E Jesus vai olhar para os seus olhos e vai fazer a pergunta que Deus fez para Abel: onde está o teu irmão? Porque chegar no reino é chegar como corpo, não é chegar como indivíduo. Desejar o reino, desejar estar no céu, é desejar estar como corpo, com os meus amigos e irmãos, e não uma competição onde eu chego primeiro, porque eu sou mais espiritual do que eles. Entendem isso? O reino é para o corpo de Cristo. E é para você e para mim, porque nós participamos do corpo de Cristo. Mas o reino não é para membros amputados, que querem chegar primeiro para serem mais espirituais do que outros. Porque a espiritualidade do reino é eu aguardar o meu irmão e esperar para que ele chegue juntamente comigo. É a linguagem do Ubuntu, né? Que é tão explorada nas redes sociais aí. O desejo de estar junto. Agora sim, a gente pode ler Mateus 5. Porque Mateus 5 fala quais são as felicidades do reino. O que no reino é algo que deixa Deus feliz? Porque a expressão bíblica bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é feliz. Então, em Mateus 5, nós temos 9 felicidades do reino. E essas felicidades é para que eu e você venhamos a participar do reino hoje. Mateus 5 diz assim, do 1 ao 12. Logo depois de ser tentado, no capítulo 4, logo depois de mudar para Cafarnaum, percorrer toda a região de Cafarnaum, que cumpria a profecia que falava: um povo que jazia nas trevas hoje viu a luz. Logo depois de fazer o primeiro movimento de curar enfermos, cuidar das pessoas carentes, Jesus aglutina em volta de si uma grande multidão. E de repente, vendo que de uma grande multidão o seguia, Jesus, eu vou me assentar um pouquinho aqui, tá? Jesus se assenta. A gente vai ficando cada vez difícil sentar, né? Não sei o que vai acontecendo, né? Eu vi as crianças sentam logo. É velho não. A calça que está justa, eu acho. Vendo uma grande multidão, Jesus se assenta. E isso que nós vamos conversar, Jesus conversa sentado com a multidão. E eu não posso pregar em pé o que Jesus pregou sentado, né? Quando viu as multidões, Jesus subiu a um monte. E havendo-se sentado, os seus discípulos chegaram pertinho dele. E ele começou então a ensinar os seus discípulos. Feliz os pobres em espírito, porque deles é o reino. Feliz são os que choram, porque serão consolados. Feliz os humildes, porque herdarão a terra. Feliz os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Feliz são aqueles que exercem a misericórdia, porque alcançarão a misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Deixa eu fazer uma pausa aí. Olha que interessante o verso 10 e o verso 3.
O verso 3 diz que o herdeiro e o proprietário do reino são os... Verso 3? Os pobres. E no verso 10, diz que os herdeiros e o proprietário dos reinos são os perseguidos por causa da justiça. Então, olha que interessante, os pobres e aqueles que lutam por justiça, porque é uma injustiça ter pobre, herdam o reino. Tanto aquele que sofre as injustiças desse mundo, como aqueles que lutam pela justiça nesse mundo, se tornam irmãos em serem proprietários e herdeiros do reino. Quando a igreja luta por saber que pessoas estão nesse momento morrendo de fome, a igreja se torna irmã dos pobres e juntamente com eles são felizes porque herdam o reino, são proprietários do reino. Verso 11, bem-aventurados sois, quando te insultarem, perseguirem e mentindo, falarem todo mal contra você por minha causa. Alegre e exulte, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus conversou sobre isso sentado. Há vários momentos que Jesus ensina sentado. O que vocês acham que transmite a ideia de ensinar sentado? O que vocês acham? Oi? Sim. Sim, igualdade, né? Igualar-se, né? E aqui eu quero estar em pé somente para visualização, tá bom? Porque a gente está junto, tá? Nós estamos juntos. Que o fato de eu estar em pé, pregando algo que Jesus pregou sentado, não faça que você me admire. Mas que você saiba que nós estamos juntos nessa batalha. E que a palavra que eu estou pregando é uma palavra que eu recebi e eu estou compartilhando com os meus irmãos e irmãs. Tá? Bom, a ideia de 9 felicidades do reino, ela não está somente em Mateus. Se você ler em Lucas 6, também tem felicidades do reino. Só que é uma outra organização. Tem 4 felicidades acompanhada por 4 ais. Em Lucas, ele trabalha somente felizes os pobres, felizes os famintos, felizes os que choram e felizes aqueles que são odiados por conta da causa de Jesus. E aí depois disso vem 4 ais daqueles que não veem alegria nessas 4 coisas. Tá? Lucas é uma outra organização, em Lucas 6. Mas voltemos para Mateus. Mateus são 9 felicidades. Eu não vou aqui falar de cada uma dessas felicidades. Um dia, quem sabe, a gente pode fazer uma bateria de mensagens falando sobre as felicidades do reino. Cada uma delas, pensando em cada uma delas. Mas hoje eu gostaria de dar uma chave de leitura para que você lesse depois a respeito das felicidades do reino. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é que a felicidade do reino não é a recompensa. Porque a recompensa do reino é o próprio reino. Tá? Felicidades do reino não são recompensas, nem galardões. As felicidades, ou o galardão do reino, a recompensa do reino, é o próprio reino. O próprio reino, você não precisa ter mais nada além do próprio reino. Porque o próprio reino é um combo. O próprio reino possui em si tudo aquilo que eu e você sofremos hoje como carência. As felicidades do reino não são recompensas. A segunda questão que eu gostaria de colocar é que as felicidades do reino, se não são recompensa, o que elas são? Elas são sinais. Elas são como que guias para que você e eu percebemos se nós estamos no caminho do reino ou não. Porque
Eu quero lembrar lá do seu casamento, para aqueles que são casados, já se casaram, já passaram pela experiência do casamento. Uma promessa do casamento é: você, fulano, você, ciclana, assumem diante do altar de Deus o compromisso de serem fiéis na alegria e na tristeza. Não é essa? Uma das promessas do casamento é ser fiel na alegria ou na tristeza. Enquanto eu estava pensando nessa mensagem, eu estava pensando qual a relação de ser fiel tendo a alegria e a tristeza como parâmetro. A primeira é a que geralmente nós compreendemos, que é assim: se eu estou na alegria, sou fiel. Se eu estou na tristeza, também sou fiel. Não é isso? Se eu estou na riqueza, sou fiel. Se eu estou na pobreza, sou fiel. A minha fidelidade não é condicionada pelas situações. Essa eu acho que é a primeira interpretação, não é isso? A minha fidelidade, ela é inabalável. Está de chapinha? Sou fiel. Não consegue mais se levantar ou sentar sem falar, ai, sou fiel. Não são as situações que condicionam a minha fidelidade. É a primeira interpretação. Mas eu pensei numa outra interpretação, que é: eu sou fiel tendo como motivo de alegria as suas alegrias. Eu sou fiel tendo como motivo de tristeza as suas tristezas. Porque não é legal num casal eu dar risada de algo que é triste para minha esposa. E nem é legal num casal eu, isso aqui não é legal para mim, enquanto minha esposa está morrendo de felicidade. E ela fala, curte comigo. E eu falo, não. Não é legal isso, porque quer dizer que eu não compartilho das mesmas razões de alegria e de tristeza. E muitas vezes isso traz intrigas no casamento. É porque o meu coração e o coração da minha esposa, ou o coração seu e do seu esposo, não estão alinhados no mesmo motivo de alegria e de tristeza. E você que está mais careca do que eu, casado há 20, 30, 40, 60 anos, sabe que a caminhada do casamento é aprender a sorrir da alegria do outro, não é? Eu não gosto muito disso, mas eu me adapto. Pescar, meu Deus, mas eu me adapto, porque ele gosta. E eu o vejo feliz e eu sinto também a felicidade. A ideia do casamento é eu pegar um pouco das felicidades da Márcia e fazer minha. E também pegar aquilo que deixa a Márcia triste e não banalizar, mas transformar um pouco na minha tristeza. E tem até uma orientação bíblica a respeito disso. Ou seja, chorai com os que choram, não é? Mas ela está chorando por uma coisa que nem me abala. Mas a questão não é essa. A questão é, eu vou ser um irmão fiel que vou chorar com aquilo que você chora. Mas também a outra orientação bíblica é, alegre-se com aqueles que se alegrem. Mas o Caio está dando risada de uma coisa que não tem nada a ver comigo. Mas o Caio está feliz. E se eu sou irmão do Caio, eu vou me alegrar com aquilo que o Caio se alegra. Agora, a questão é o seguinte: o que alegra ao nosso Senhor Jesus? Nós temos 9 coisas. E a ideia é, eu estou junto com Jesus? As alegrias de Jesus são as minhas? As tristezas de Jesus são as minhas? Ou as alegrias de Jesus nem me impactam, não me afetam, e as tristezas de Jesus não me afetam? Será que eu não estou gargalhando diante de algumas coisas que são tristezas para Jesus? Será que eu não estou me entristecendo com algumas coisas que são alegrias para Jesus? Será que quando eu vejo aquele irmão caído, voltando, e eu fico mal, porque ninguém sabe quem ele é, e eu não curto essa comunhão, e eu falo, não, esse irmão não pode estar aqui, vocês sabem quem ele é? Será que Jesus não está falando, se alegre com as alegrias do reino, porque eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz com essa pessoa que estava caída, mas voltou. E você está chateado? Não é a intriga e o drama da parábola do filho pródigo, não é essa? O filho está voltando, mas o mais velho está chateado, enquanto o pai está gritando e fazendo churrasco lá no fundo.
E o pai sai para falar, você tem que se alegrar comigo, porque nós estamos na mesma casa. Você brincava com esse seu irmão no tapete de casa, de Lego. E você não vai se alegrar comigo, ele é seu irmão. A ideia de ser um cristão é ter as mesmas alegrias de Jesus. Mas também ter motivo de tristeza aquilo que Jesus está triste. Mas eu estou me preocupando em ver uma igreja que talvez está sorrindo por algumas coisas que Jesus não está sorrindo. Ou uma igreja clamando para que mude uma situação que Jesus fala, não muda não, eu estou curtindo. Eu estou curtindo. Eu estou gostando. Marta quis tirar Maria e Jesus falou, eu estou gostando disso. E Marta fala, ela tinha que vir trabalhar. E Jesus fala, não, você que tinha que vir aqui. Eu estou feliz. Eu estou feliz. Os discípulos querem tirar as crianças. Jesus fala, não, peraí, eu estou curtindo. Eu gosto do cheiro das crianças, do jeito das crianças. Eu gosto de estar perto delas. Eu estou curtindo. E os discípulos falam, não, elas têm que ir embora porque elas estão atrapalhando o seu ministério. Jesus fala, meu ministério é esse. Os leprosos querem chegar perto dele, ele é chamado de amigo dos beberrões, amigo das prostitutas. E os fariseus falam, não, você não pode ser assim. Ele fala, eu estou curtindo. Eu gosto de ser amigo dessas pessoas. E a grande questão é, os fariseus não tinham por motivo de felicidade as felicidades de Jesus. Em Mateus 4 diz, o reino de Deus chegou. E a segunda frase é, o reino de Deus chegou, e a segunda frase é, arrependam-se. Porque se você não tem as mesmas felicidades que eu, você não participa do meu reino. Arrependa-se se você não sorri com as coisas que Deus sorri. Perdão, misericórdia, lágrima consolada, fim da pobreza. Agora, se você não deseja um sistema assim, você não está desejando a vinda do reino de Deus. Porque a vinda do reino de Deus é pobres sendo herdeiros do reino e sendo tratados como herdeiros do reino. Todo choro sendo consolado. Não é você falar assim, essa criança chora demais. Esse irmãozinho é chorão. O reino é, todo choro é digno de atenção e de consolo. A minha geração, 40 anos, as crianças que viveram na década de 70 e 80, para trás, sofreram com um tipo de educação que era, deixa chorar que aprende. E essa geração olha para os pais de hoje e fala, vocês são muito moles. Essa criança não pode chorar. A nossa geração viu e leu livros de deixar a criança desamparo no quarto, mesmo sendo recém-nascido, para que ele aprenda a dormir sozinho. Isso está em livros da década de 80. Enquanto o nosso Jesus fala, todo choro é digno de consolo. Uma geração adaptada às felicidades de Jesus é se alegrar com os pobres sendo tratados como herdeiros do reino. Uma igreja que se alegra com as felicidades de Jesus é, eu paro e me mobiliza todo o choro, e eu paro para consolar. Uma igreja adaptada à felicidade de Jesus é, os humildes serão exaltados e herdarão a terra. Quarta alegria, não haverá mais fome e sede de justiça, porque serão saciados na sua justiça. A igreja, ao ver alguma coisa assim, tem que ficar muito feliz, porque é lampejos do reino que está vindo. A quinta alegria é,
os misericordiosos alcançando a misericórdia. E eu também, parando sobre esse versículo, vejo que muitas vezes aquele que é misericordioso ou aquela que é misericordiosa, em qualquer lugar, na família, no trânsito, tem que fazer isso na base de resistência. Por exemplo, eu acho que você já viveu isso no trânsito, que de repente você está bem, naquele dia você está seguindo mais a Jesus, você não está seguindo as leis desse sistema horripilante e desumano que nós vivemos, onde tempo e dinheiro são mais valiosos do que pessoas. Você está vivendo na linguagem do reino, e você decide parar para toda pessoa no trânsito que está fazendo alguma coisa. Você só faz isso na base de resistência, porque as pessoas de trás não estão na mesma vibe que você. E elas buzinam, te criticam. Muitas vezes até o seu cônjuge fala: oh, hoje você está o quê? O Santo Agostinho? Vai, meu! Madre Teresa está aqui hoje. Vai parar para todo mundo. O misericordioso na família, quando alguém falha, e ele tem a fala no WhatsApp do tipo: eu acho que a gente devia perdoar. Faz isso na base de resistência. Mas aqui está dizendo que a alegria é quando esse misericordioso, essa misericordiosa, vira a instalação total da misericórdia. Ele não vai precisar fazer isso na base de luta, mas ele vai ver isso de uma maneira espontânea. Isso é alegria. Um dia nós viveremos num mundo de misericórdia. Misericórdia será a grande fala e não competição. Uma outra alegria da igreja, minha e sua, é ver os limpos de coração vendo Deus. Não sei se você já viu um vídeo, acho que sim, eu até ia passar, um vídeo onde uma senhora está chorando aos prantos, falando que ela viu a Jesus. Você viu esse vídeo? Demais, né? E no começo, aquela, parece que é filha dela, não está muito, sim e tal, mas de repente ela começa a falar tanto, que ela começa a participar daquilo. E ela fala: pede para você também, pede você também para ele vir, porque é maravilhoso. Vocês já viram isso? Ver pessoas limpas de coração, vendo a Deus, deve ser motivos de alegria para a gente, não de inveja. Não de assim, por que ele não eu? Ou também não deve ser uma coisa assim, tadinha, está delirando. Mas deve ser motivo de alegria, porque é promessa do Senhor. Os limpos de coração verão a Deus. Eu tenho pouco tempo de pastorado, vai fazer aí seus 20 e poucos anos, assim, não tenho muito, 22 anos. Mas já vi testemunhos de pessoas que viram a Deus. Crianças que chegam narrando experiências. E a primeira coisa é assim, que vem para a gente como uma defesa da nossa incredulidade, é assim: tá bom, legal. E é interessante que essa pessoa ela quer se testemunhar todas as vezes. Eu tinha uma irmãzinha numa igreja que eu pastorei, que todo domingo ela queria testemunhar que ela viu a Deus. Eu falei: mas você não testemunhou semana passada? E ela fala: pastor, eu posso contar de novo? Vai, conta de novo. Mas é porque eu não estava... Eu acho que eu devia parar um mês e falar: você vai falar um mês, ou um ano, ou todas as vezes, vem aqui falar do que você viu. Venha falar do que você viu. A outra alegria é ver os promotores de paz sendo chamados de filhos de Deus. Mesmo que não participe do nosso arraial presbiteriano, ou mesmo que não participe do nosso arraial cristão, ver promotores de paz sendo chamados, esse é um filho de Deus, deve fazer a gente pensar que se um homem ou uma mulher que não é cristão é reconhecido como promotores de paz, os cristãos estão mal da boca. Mas é motivo de alegria porque as felicidades do reino não são somente para presbiterianos.
Quando a gente entende as felicidades do reino, a gente contempla as felicidades do reino em lugares que você nem acreditaria que teria. Porque as felicidades do reino é do reino e não da igreja. Porque uma outra coisa interessante é que reino não é igreja. A igreja participa do reino. Reino é bem mais amplo do que a igreja. Mas o reino anuncia a verdadeira igreja. Homens e mulheres vivendo essa alegria, mesmo que não confessem os mesmos dogmas que nós, estão no caminho de Jesus. E essa é a parábola do bom samaritano. Não conhecia Jesus, não conhecia o Deus de Israel, mas estava vivendo o caminho de Jesus, porque teve misericórdia. Caminhando para o encerramento, a comunidade cristã deve ter 9 motivos de alegria, 9 motivos de felicidade: pobre herdando reino, choro sendo consolado, humilde sendo exaltado, justiça sendo feita, saciando fome e sede, misericordiosos alcançando misericórdia, pessoas puras de coração, testemunhando que viram a Deus, e pacificadores sendo animados. E aquele que segue a causa de Jesus sendo perseguido. É fazendo isso, ou melhor, sendo assim, que eu e você comprovamos que fizemos uma aliança com Jesus, porque as alegrias dele são minhas também. É nesse caminho da felicidade do reino, buscando, me arrependendo para ter como alegria as razões de alegria de Jesus, que eu vou me tornando, eu vou passando um processo de lapidação, sendo transformado, para que as felicidades do reino sejam também as minhas felicidades. Quero terminar com uma história. Um dia, me lembrei dessa história enquanto preparava essa mensagem. Um dia na minha adolescência, quando eu não sentia dor nas costas, quando eu ia sentar ou levantar, jogava demais tudo, futebol, basquete, demais. E eu estava num desses que nós chamamos de campeonato evangélico de futebol. Vocês já participaram de campeonato evangélico de futebol? Um desafio, né? E estávamos então com o time da IPI da Vila Xavier num campeonato evangélico de futebol. Eu não estava jogando, mas eu estava no intervalo de jogo e estava assistindo um outro jogo porque o próximo jogo era o nosso. E eu e um grupo de amigos, adolescentes, demos risada e tiramos sarro, quando no meio do jogo que a gente estava assistindo, do Campeonato Evangélico de Futebol, começou um brigueiro, irmãos começaram a trocar socos e tapas. E nós começamos a dar risada. E com vergonha, a gente começou a cantarolar alguma coisa assim: dá pancada no irmão, dá pancada no irmão. Vocês gostam, né, adolescentes? No auge da minha adolescência, eu comemorava a briga de irmãos que estavam no campo. E nesse interim, a gente ali curtindo, dá pancada no irmão, passou um amigo, irmão, presbítero Lídio Henrique, meu discipulador, a quem eu mando um abraço. E ele passou no alambrado com uma cara tão fechada, e eu fazia discipulado com ele. E ele disse uma frase assim: isso aqui devia ser motivo de choro para vocês. E ele só passou assim, porque ele estava no jogo. E aquilo me constrangeu tanto. E eu entendo hoje que é preciso ensino, arrependimento e uma conversão da mente e do coração, para a gente não dar risada daquilo que Jesus se entristece. É preciso ensino, conversão da mente e do coração, para a gente sorrir com aquilo que Jesus sorri. É preciso arrependimento, para que a gente aprenda quais são as felicidades de Jesus. E para que eu perceba no íntimo do meu coração se as felicidades de Jesus
são também as minhas. E se não são, tudo bem. Mas é um processo de eu ir me arrependendo, entendem? E eu ir tornando as felicidades de Jesus as minhas felicidades. Tendo hoje por motivo de felicidade as felicidades de Jesus, nós anunciamos o reino que está vindo. Mas se eu chamar de tristeza o que Jesus chama de alegria, o reino pode vir e eu nem vou perceber. Foi isso que aconteceu com os judeus. Jesus veio, e ai de nós, de não percebermos a vinda de Jesus, porque não estamos alinhados ao seu reino. Tenha motivo de alegria as alegrias de Jesus. Tenha por motivo de alegria as alegrias de Jesus. Pare depois para ler Mateus e fale: Jesus, transforme as suas alegrias nas minhas alegrias. Que eu fique feliz ao ver os pobres sendo tratados como herdeiros do reino. Que eu fique feliz ao ver os choros sendo consolados. Que eu fique feliz, Senhor, ao ver os pacificadores não serem motivos de chacota, mas alcançarem a paz. E que eu fique feliz em contemplar isso na face da terra. E eu vou saber que ali tem um pouquinho de Jesus. Ali tem um pouco de Jesus. Mas pastor, o senhor está falando que isso aqui pode acontecer fora dos campos evangélicos? Sim, porque o reino de Deus é mais amplo do que a igreja. E é isso que eu desejo. Que o reino de Deus seja manifesto em todos os outros credos. E que um dia eu chame de irmão pessoas de outras tribos, raça, povo e nação. Vamos nos colocar em pé? Tem uma música do Titãs que fala: você tem fome do quê? Você tem sede do quê? A pergunta nessa mensagem é: você fica feliz pelo quê? O que te deixa feliz? Interessante que nesse texto não falou sobre muitas coisas que nós chamamos de felicidade hoje. Essa leitura bíblica nos faz lapidar as nossas felicidades para que elas sejam as felicidades de Jesus. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor porque sentado, em humildade, o Senhor compartilhou o que é felicidade para o Senhor. Pai, eu me arrependo e peço no nome de Jesus que o meu coração seja ensinado pelo Senhor, para que eu tenha como motivo de tristeza as suas tristezas e que tenha um motivo de alegria as suas alegrias. Pai, eu quero sorrir hoje com as alegrias do reino que virá. Dá-me, Deus, a felicidade do reino. É isso que eu peço ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça maravilhosa de Jesus, maravilhosa, que o amor de Deus que é eterno. Opa, peraí, faz um intervalo. Vem cá. Chorar por vocês, com vocês, filhos da igreja. O Rony está aí? Não? Rony e a Débora não estão? Vem cá, queridos. Nós vimos eles, eu não vi, né? Vocês viram eles pequenininhos, vocês viram eles namorando, vocês viram eles se casando, e agora então um novo momento, nós vamos orar também. Obrigado, eles estiveram durante esse tempo aí no Colégio Água Viva, ministrando. Obrigado, viu? Obrigado pelo coração de vocês. Então, de novo, que a graça maravilhosa de Deus Pai, que o amor de Deus que é infinito, esteja com Davi e com a Bárbara. Que a presença do Espírito Santo esteja conosco, irmãos e irmãs, nos fortalecendo, nos guiando, nos dando força, abençoando
abençoando, abençoando. Não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.